Palavra, eu os convido para que abra a Bíblia em Lucas capítulo 8, do verso 1, ou do 1 até o verso 3. Não é 2, tá? É 3. Lucas 8, de 1 a 3. Lucas, capítulo 8, do verso 1 até o verso 3. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, Susana, e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Até aqui. Vamos ainda orar. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder ministrar a Tua palavra, Senhor. Capacita-nos agora, que Teu Espírito Santo possa falar por nós, em cada coração, e que a Tua palavra possa permear nossos corações, gerar em nós arrependimento, entendimento, compreensão, firmeza nos Teus caminhos. Oramos no Teu nome, Jesus. Amém. É importante em muitas tarefas a gente ser assessorado, ter alguém que nos auxilie, nos ajude de várias formas, né? E a gente não foi diferente no ministério de Jesus. Entre tantos que o auxiliou, ele destaca também as mulheres, não é? A presença dela. E é sobre isso que nós vamos estar falando nesta noite, com esse tema, as mulheres auxiliadoras no ministério de Jesus. Mulheres auxiliadoras no ministério de Jesus. A Bíblia protagonizou, quer dizer, trouxe à luz, mostrou, colocou nos holofotes muitas mulheres na Bíblia, ressaltando experiências e a circunstância onde as mulheres foram envolvidas, inclusive no ministério de Jesus. Eu vou registrar aqui, ressaltar algumas. Aqui no Evangelho de João, capítulo 8, registrou a mulher pega-la em adultério, não é? Não para destacar esse lado, mas mostrando que Jesus sempre olhou para as mulheres. E ali, naquele momento, onde os fariseus estavam querendo crucificar a mulher, vamos dizer assim, apedrejá-la, ou seja, condená-la, ele apresenta mostrando que quem não tivesse nenhum pecado, que atirasse a primeira pedra, porque ninguém adultera sozinho também. O homem já não estava mais ali, mas Jesus então mostra, e a gente sabe que ele escreve na areia, e depois ninguém a condenou mais, e o Senhor disse que ela podia ir também e não pecar mais. A mulher samaritana é outro texto muito importante que ressalta a mulher. Jesus, passando por Samaria, encontra ele, que é onisciente, né? Ele sabia que aquela mulher estaria ali no horário impróprio para pegar água, né? A gente sabe que lá, eu estou com calor aqui hoje, com todo esse ventilador, né? Mas imagina ao meio-dia, naquela região, sol a pino, que calor era. Então é um horário impróprio para você buscar água. Mas ela ia com certeza, o texto não fala, mas com certeza, para não encontrar com mais ninguém. Era um horário exclusivo, né? Que ninguém ia, então ela ia, por causa da sua vida, da circunstância em como ela vivia. E ela inusitadamente vai encontrar com Jesus. E Jesus
lhe oferece a água viva. E aquela mulher se transforma e volta para os seus já transformada, e agora não mais preocupada em encontrar ninguém, anuncia Jesus. E depois as pessoas creem nela, na fala dela, e depois vêm se encontrar com Jesus. A gente vai também ver Jesus falando com Marta e Maria, naquele incidente lá onde Lázaro falece, e aparentemente, a gente olhando assim, e possivelmente Marta tinha entendido, e ela até fala, que Jesus deu uma atrasada. Obviamente que Jesus não atrasou, né? Ele chegou, Lázaro já havia falecido, já há 4 dias. E ela faz uma profissão de fé tremenda. Ela cria que o Senhor ressuscitaria todos, como vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus ressalta: eu sou a ressurreição e a vida. E ele vai até um túmulo e pede que tire a rocha que sempre fechava o túmulo e chama Lázaro para fora. Um falecido já de 4 dias, mas ele está aqui lidando com Marta e Maria, e também ressalta para Marta que Maria estava escolhendo a melhor parte. Estou ressaltando isso para que a gente perceba quantas ações, quantas inter-relações Jesus teve com as mulheres. A mulher com fluxo de sangue, já por 12 anos estava enferma, já havia gasto seus bens, e ela é movida por fé, obviamente que fé é um presente de Deus também, e ela entra na multidão. Ela não poderia entrar na multidão, porque o fluxo sanguíneo a tornava, segundo os costumes da época, impura. Então ela não podia encostar em ninguém, e ela é movida para a multidão. Ela podia ser descoberta ali, ser apedrejada, e ela toca Jesus, aquele texto que Jesus diz: alguém me tocou. E mesma coisa, você está ali na 25 de março, num dia de compra, não é? Perguntar: quem esbarrou em mim? Todos que estão passando por você. Mas Jesus disse: não, saiu o poder, de mim saiu o poder. E ela então se apresenta, e o Senhor vai dizer: a sua fé te salvou, vá em paz. Um outro momento é a mulher que, nesse capítulo 7 de Lucas, aparece lá na casa onde Jesus estava, e chorando, começa a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugar com o cabelo, e ali despeja um frasco de alabastro, que custava, hoje eu fiz mais ou menos um cálculo aqui, 200 dias de salários. Um denário corresponderia a um dia de um salário de um trabalhador. 200 dias de salário, dá quase 7 meses de salário. Para não errar nas contas, vamos pensar em R$1.000, né? Um salário de um mês, aí, todo o salário mínimo é maior que isso, daria nada R$7.000 ou mais, o que ela despejou ali aos pés de Jesus, ressaltando esta importância e essa relação com Jesus. Jesus também, quando está lá sentado perto do gasoflácio, vai ressaltar aquela viúva chamada de pobre, que doa mais que todos, porque doa de tudo que tem, não da sua sobra, doa, entende esta relação com Jesus. Então, com certeza, a gente pode aprender muito com esses exemplos que essas mulheres demonstraram aqui nesta relação com Jesus. E Jesus fazendo questão de ressaltar nesses encontros, mostrar o cuidado dele para com as mulheres. Mas sobre esse texto que nós acabamos de ler, eu quero ressaltar 3 pontos que a gente pode aprender com essas mulheres. E eu creio que as mulheres aqui da igreja já com certeza desenvolvem a vida, o seu ministério nessa mesma relação. A gente vê aqui no capítulo 8, verso 1, que Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e era acompanhado pelos 12, mas também pelas mulheres. Então, quero destacar essa primeira ação: mulheres que seguiam Jesus. E são não só os 12 apóstolos, mas também as mulheres estavam seguindo Jesus. Essas mulheres seguiam Jesus. Um bom exemplo para nós, né? Porque
seguir Jesus envolve nada mais, nada menos do que priorizar o seu tempo. Separar o seu tempo. Ela não via Netflix, não via nada disso, né? Mas não é porque na época não tinha Netflix que ela não tinha outras coisas que roubavam o seu tempo. Ressalta aqui que ela priorizou, escolheu, se dispôs, mostrou disposição para testificar, para acompanhar Jesus. Entendeu que seguir a Cristo é estar perto de Jesus, ouvir deles o ensino e acompanhar era a melhor coisa que elas podiam fazer. Então, primeiro exemplo, mulheres que seguiam Jesus. Ainda no verso 2, a gente tem aqui um outro exemplo, mulheres que foram curadas por Jesus. Também é algo que a gente precisa ressaltar. Mulheres, como a gente viu, com fluxo de sangue, já 12 anos, passando por essa enfermidade, tinha gasto o que tinha, mas entende, movida pelo Espírito Santo de Deus, que se tocasse em Jesus podia ser curado. Essas mulheres aqui citadas nominalmente haviam sido curadas. Ele vai falar de Maria Madalena, da qual havia sido curada de enfermidade espiritual, vamos dizer assim, da qual saíram 7 demônios, e as outras mulheres que foram curadas, o texto não diz do que, mas de curas físicas. Então, mulheres que foram curadas por Jesus, demonstrando aqui a sua fé, demonstrando aqui a sua dedicação, demonstrando aqui entendimento, demonstrando que compreenderam que Jesus era o Senhor, aquele que podia salvá-las. Então, muitas vezes a gente descrê do que o Senhor pode fazer. Então, essas mulheres também, eu ressalto aqui o exemplo delas de serem curadas por Jesus. Esse processo, óbvio que é Jesus que cura, mas elas foram movidas pelo Espírito Santo para que fosse buscar a cura e assim encontraram em Jesus. E por ter sido curadas, elas não agiram segundo aqueles 9 leprosos. Jesus havia curado os 10, não é? Mas só um voltou para agradecer. Elas não se portaram como os outros 9, que depois de curado, cada um foi cuidar da sua vida. Essas mulheres, depois de ser curadas, elas estavam seguindo Jesus, dando o seu testemunho, mostrando e testificando que o Senhor havia de fato curado. Veja essa mulher, citando o exemplo lá da de fluxos de sangue. A multidão deve ter aberto uma roda assim, para ver o que ia acontecer. E Jesus diz: a sua fé te salvou. E ela não tinha mais fluxo de sangue, ou seja, ela não seria mais condenada. E estava restaurada e habilitada para ter uma vida social, relacional, normal com todos os outros. Então veja o testemunho, o impacto disso, a importância dessas mulheres sendo exemplos no ministério de Jesus. E Jesus as atendendo, dando a devida importância e a sua misericórdia e o seu amor para essas mulheres. Para os seus filhos, né? Filhas. E por fim, o terceiro exemplo aqui, textualmente aqui, no verso 3, é mulheres que deram suporte ao ministério de Jesus, não é? De duas formas, vejo aqui no texto. Elas deram suporte envolvendo pessoalmente, não é? Jesus não precisava que ninguém lhes emprestasse o crédito, tanto que ele só permitiu ser pego pelos soldados, por aqueles que os perseguiam, no tempo devido. Em outros momentos que tentaram pegar Jesus, eles nunca pegaram Jesus, porque não era o tempo. Mas essas mulheres não se esquivaram, não é? Eram mulheres importantes aqui. Joana, mulher de Cusa, que era o procurador de Herodes, o Grande. O procurador era era o administrador do palácio, que todos os seus bens passavam pela mão desse procurador. E a mulher do procurador, Joana, era uma das que foram curadas e que estavam ali dando suporte. Ela não estava preocupada se estava ou não politicamente correta. Ao ser curada, ela é curada integralmente e ela passa então a ser testemunha de Jesus. Ela vai dar o seu suporte de estar ali. Jesus me curou, Jesus é Deus. E continuou seguindo o Senhor Jesus, não é?
a gente vê aqui também a Susana, e depois muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Muito interessante, não é? Porque hoje ainda, muitas vezes, nós temos dificuldade de ser mordomos, né? Isso não passa muito pela nossa cabeça que somos mordomos. Se passa, fica só no pensamento. Muitas vezes não desce para o coração. É um exemplo que a gente precisa aprender, e elas dão um grande exemplo disso, não é? Quando a gente entende que dar o dízimo é participar do privilégio que Deus nos dá de contribuir na sua casa, para que haja mantimento na sua casa, para que a gente possa funcionar como uma agência proclamadora do reino, isso é um grande privilégio. Mas se formos olhar, nós estamos vivendo a plenitude da graça, o dízimo não é um ponto de chegada, e sim um ponto de partida. Se você é dizimista, eu não estou querendo que você dê oferta disso, daquilo, não é isso que eu estou falando, como muitas igrejas assim os fazem, não é isso que eu estou dizendo, mas quando você entrega o dízimo, você está devolvendo a 10ª parte que o Senhor te deu. Você, como mordomo, ficou com 90%, não é? Mas isso, como falei, a gente quer dizer que está lá na lei. Isto é ponto de partida, não de chegada. Nós, como mordomo do Senhor, podemos nos dar muito mais, inclusive o tempo, priorizar o nosso tempo, como o irmão falou. Se nós dessemos o dízimo do nosso tempo para a consagração ao Senhor, diariamente a gente dedicaria 2 horas e 24 minutos. E a gente muitas vezes faz uma oração meio assim, né? Rapidinha, né? Indo para o ônibus, correndo atrás do ônibus, no metrô, mexendo no celular. Muitas vezes o nosso momento devocional se passa apenas assim. Mas essas mulheres, elas também investiram valores. A Bíblia não diz quanto. Fala da viúva pobre, que deu mais que todos, ela deu tudo de si. Então é importante, a gente quando faz isso, reconhece que a gente é mordomo, você não está barganhando, trocando com o Senhor. Nem está dizendo, eu vou lhe dar esse valor aqui, Senhor, na tua casa, o Senhor vai me dar mais coisas. Ele já te deu a vida eterna, você ia morrer por causa do pecado, na cruz do Calvário o Senhor nos resgatou, nós temos a presença do Espírito Santo em nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Primeira carta de João registra que Jesus intercede por nós diuturnamente, todo o tempo. Ele é o nosso advogado, é o nosso conselheiro. Quer dizer, Ele cuida de nós. Então a relação nossa com Deus não é de estar com Ele só para pedir que Ele conserte os nossos erros, tipo, eu estou passando uma dificuldade que eu não consigo resolver, então eu oro a Deus. A gente ora a Deus, esse deveria ser a prioridade, para que a gente cada vez mais se disponibilize para o reino, entendendo que eu não consigo dar para o Senhor mais do que já recebi. Já recebi a vida biológica e a vida espiritual, a vida eterna em Cristo Jesus. Essas mulheres, pela ação do Espírito Santo, Lucas, na sua pesquisa que fez, obviamente pela inspiração do Espírito Santo, ele registrou isso. Então, se está registrado, é porque essas mulheres fizeram um trabalho muito interessante no investimento, no suporte financeiro também. Além de não esconder, de se esquivar, porque eram mulheres reconhecidas na sociedade da época, tipo Joana, mulher do procurador, que gerenciava toda a riqueza de Herodes o Grande, as outras também que punham a mão no bolso ou na bolsa para dar suporte ao ministério, não fazendo isso para pagar, retribuir, mas sentir como um privilégio. Então nós precisamos aprender com as mulheres, não só as mulheres aqui, mas todos nós, com esse exemplo de ser suporte, não é? Hoje nós estamos vivendo um momento muito delicado do politicamente correto. Vai chegar uma hora, Deus nos livre, que demore ou que não chegue, mas é uma tendência escatológica, né? O mundo vai piorar até que o Senhor venha. Mas a igreja, ela não vai ser eliminada. A igreja de Cristo, a igreja verdadeira, aquela que foi lavada pelo sangue do Cordeiro, ela sempre vai existir, porque o Senhor Jesus disse que aquele que o Pai trouxer à minha mão,
der para mim, ninguém pode tirar da minha mão, ninguém pode resgatar. Mas, em tese, e a gente vê, nós vamos passar, e já estamos começando, não sei se é esse momento que está começando agora, mas tempos difíceis que a gente não pode falar. Hoje você não pode falar de hábitos de algumas pessoas, porque não está politicamente correto, mesmo que esses hábitos contrariem o que a Bíblia diz. Então, quer dizer, está ficando difícil daqui a uns dias a gente não poder ler um texto bíblico, porque alguém pode acionar alguém no Ministério Público para que cerceie o nosso direito de falar, de proclamar a palavra. Essas mulheres, elas não retrocederam. Essas mulheres não ficaram preocupadas com o politicamente correto, de ser mulher do procurador, do Herodes o Grande, mas mostraram a cara e botaram a mão na bolsa para dar suporte para que o ministério do Senhor acontecesse. Um excelente exemplo. E eu queria ressaltar de novo esses pontos. Eu tenho certeza que a Sociedade Auxiliadora Feminina, em toda a sua história, tanto aqui na igreja que nós estamos ressaltando hoje, como na sua história no Brasil, em muitas igrejas, ainda como ponto de pregação, como congregação, antes de ser igreja organizada, a Sociedade Auxiliadora Feminina era organizada, e já estava lá constituída antes. As sociedades são mais antigas, muitas vezes, do que a própria organização da igreja, já estava ali constituídas, labutando para que a causa da igreja, da organização da igreja, se desse como testemunhas. Então nós podemos aprender com essas mulheres da Bíblia e com certeza aprender com o exemplo, o testemunho que as mulheres da nossa igreja também têm demonstrado e vivenciado entre nós. E ressalto aqui mais uma vez o nosso tema da noite: mulheres auxiliadoras no ministério de Jesus, porque são mulheres que seguiram Jesus, essas aqui do texto e essas daqui também que nós estamos convivendo aqui na igreja, são mulheres que seguem Jesus, priorizam seu tempo para a causa, estão disponíveis para testemunhar, mulheres que também foram curadas por Jesus, estão sendo curadas, se não de enfermidade física ou emocionais, no processo de santificação. O processo de santificação também é um processo de cura, e ele começa quando o Espírito Santo age em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O processo de santificação só vai terminar quando com o corpo glorificado. Então é um processo de cura, você deixando a prática do velho homem e incorporando no seu dia a dia a prática desse novo homem, conforme Paulo registrou em Colossenses, que se refaz, a gente despoja do velho homem e reveste do novo homem segundo o modelo de Cristo. E por fim, mulheres que dão suporte, no caso aqui elas deram suporte ao ministério de Jesus, mulheres também que consagram o seu dízimo, suas ofertas, o seu tempo, e fazem outras ações na igreja para que o reino de Jesus possa ser proclamado através das ações, dos bazares, do que elas têm feito aí, além de fazer boas comidinhas gostosas para as nossas festinhas, né? É muito bom isso também, não deixe de fazer isso não, viu? Mesmo que engorde a gente, é muito bom. Então nós queremos glorificar o Senhor por essas mulheres aqui que o texto mostrou, e também essas mulheres que convivem conosco hoje, que fazem parte da Sociedade Auxiliadora Feminina, que de fato elas continuem sendo mulheres auxiliadoras no ministério de Jesus, até que Ele venha. Amém? Que Deus os abençoe proficuamente.